iniciando mais um estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, vamos falar sobre o parágrafo 12, onde o texto tem como objetivo central destacar a importância da não retribuição do mal e do perdão incondicional, conectando essa prática ao princípio fundamental da caridade. A mensagem principal reside na ideia de que nunca se deve pagar uma injustiça com outra, nem causar mal a ninguém, independentemente do dano sofrido. Essa postura representa um elevado padrão moral que busca interromper o ciclo de violência e vingança. O texto reconhece, contudo, a dificuldade inerente à natureza humana em colocar esse princípio em prática, observando que a maioria das pessoas tendem a retalhar as ofensas, o que resulta em mútuo desprezo e afastamento. Essa constatação demonstra a compreensão da realidade humana e a necessidade de esforço constante para um aprimoramento moral. A pergunta final, que questiona se não está presente ali o princípio da caridade, que prescreve não retribuir o mal com o mal e perdoar os inimigos, explicita a cerne da mensagem, a prática da não retribuição e o perdão aos inimigos. São expressões diretas da caridade e um dos pilares da moral cristã e da doutrina espírita. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causados. Veja que essa frase ela condensa a essência do ensinamento de Jesus sobre não revidar o mal com o mal. Kardec enfatiza essa máxima em suas obras porque ela é fundamental para o progresso moral do indivíduo e da humanidade. A vingança e a retaliação perpetuam ciclos de violência e ódio, enquanto o perdão rompe essa corrente. Então, ao inserir esse princípio, Kardec busca direcionar o ser humano para a prática do amor, da benevolência, mesmo diante das adversidades. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Veja que Kardec ele reconhece a dificuldade humana em colocar a prática o perdão e a não retaliação. Ele aponta que a maioria das pessoas tendem a revidar as ofensas, o que leva a um aumento da animosidade e ao distanciamento entre os indivíduos. Então, ao inserir essa observação, Kardec demonstra compreender a natureza humana e a necessidade de constante esforço para superar as inclinações negativas. Ele também alerta para a consequência da falta de perdão, o mútuo desprezo e a perpetuação dos conflitos. E Kardec fecha, né, dando o seu comentário a respeito do texto de Sócrates, falando: não está aí o princípio de caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe os inimigos? Então, Kardec, nesse contexto da discussão sobre a não retribuição de justiça, cumpre um papel crucial na compreensão da mensagem central do texto e sua profunda ligação com os princípios da doutrina espírita. Essa frase não se limita a resumir a ideia central, mas a eleva a patamar de um dos pilares da moral cristã e espírita, que é a caridade. Kardec, ao fazer essa conexão explícita, reforça que a não retribuição do mal transcende uma mera atitude pragmática para evitar conflitos. Ela se configura como uma genuína expressão do amor e da compaixão pregados por Jesus. Então, para finalizar, vamos ver os tópicos mais importantes desse estudo. O primeiro deles é a incondicionalidade da não retribuição do mal.
Ou seja, a primeira frase estabelece um princípio absoluto: nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Não há exceções ou qualificações. A mensagem é clara: o mal nunca deve ser respondido com mal. Esse é o ponto central da mensagem. Outra, a dificuldade humana em praticar esse princípio. O segundo período reconhece a dificuldade prática desse ensinamento. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Ou seja, Kardec demonstra a compreensão da natureza humana, reconhecendo que há uma inclinação natural, muitas das vezes, do ato de revidar a ofensa. Ou seja, a consequência dessa atitude é o ciclo vicioso de desprezo e animosidade. E, finalmente, a conexão direta com o princípio da caridade. Então, a pergunta retórica final: não está aí o princípio de caridade que se prescreve, não se retribua o mal com o mal e se perdoe os inimigos? Então veja que ele estabelece a ligação crucial entre a não retribuição do mal e a caridade. O texto não apresenta a não retaliação como mera estratégia para evitar conflitos, mas como uma expressão direta do amor e da compreensão, essenciais da caridade cristã e espírita. O perdão aos inimigos, especificamente mencionados, eleva a discussão a um nível mais profundo, pois exige um esforço ainda maior de abnegação e compreensão.